Antes de meditarmos, vamos orar e depois iremos meditar na palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos louvar o Teu santo nome, acalmando o nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos agora, ó Pai, a iluminação do Senhor sobre a vida de cada um, para que possam compreender e colocar em prática, para ter assim vidas transformadas, mais parecidas com a Tua vontade. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmão, só lembrando ali, né, da presença do irmão Ireivan e a sua esposa, a dona Risa, eu não apresentei mais como visitante, né? E aí, graças a Deus, eles estão vindo aí periodicamente. Então, com a periodicidade, a gente acaba não apresentando mais como visitante, porque não é mais um visitante, né? Já está fazendo parte da nossa congregação no sentido de estar sendo assíduo, né? Assim como o nosso irmão Wilker também, né? Nós resolvemos não tratá-lo mais como visitante, assim. Então, vamos para a meditação na palavra do Senhor, Salmos 12, a partir do versículo 1. As crianças podem acompanhar aí a minha esposa. Muito bem. Crianças até 10 anos, certo? Os que quiserem ir, podem acompanhar lá a minha esposa. A partir de 10 anos já pode ficar aqui, que já dá para compreender a mensagem. E os mais pequenos também entendem, né? Porque ela tem uma liçãozinha diferente lá para eles. Então, Salmo 12, a partir do verso 1, diz o seguinte, a palavra de Deus. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Então, nessa época, né, do salmista, ele foi inspirado por Deus para escrever isso, que não havia mais homens piedosos sobre a terra. Os fiéis estavam desaparecendo. Se naquele tempo já se percebia isso, imagine os nossos dias como não está, né? Imagine se esse salmista estivesse hoje no nosso tempo e pudesse receber uma revelação de Deus ainda. O que ele não diria? Então seria muito pior a declaração dele. A mensagem de hoje, irmãos, é para nos sacudir, para nós abrirmos os olhos e refletirmos como está a nossa vida diante de Deus. Então, mediante a pregação de hoje, pense nisso. Como está a minha vida diante de Deus? Porque já não há homens piedosos. Estão desaparecendo os fiéis sobre a terra. Cada dia mais. Você observa que cada dia mais o pecado está sendo tratado como algo comum, como algo normal. Você observa que até 2003, aproximadamente, 2005, por ali assim, se não me falha a memória, o adultério era tido como crime no nosso país. E agora já não é mais. De 2003 ou foi 2005 para cá, ele foi tirado do rol de crimes. E o adultério é ou não é pecado? É pecado. Deus não aprova o adultério. É um pecado. E a nossa sociedade está começando a tratar isso, já começou, há algum tempo, como se fosse algo normal. Alguns jovens, quando vão casar, que não têm o temor de Deus, eles dizem, vou casar, vou fazer um teste, não der certo, eu separo. O casamento, irmãos, é uma instituição divina, foi Deus que instituiu. Foi a primeira instituição. Então é algo sagrado, que não deve ser violado. Então, um casamento não é para estar assim, eu vou lá testar, não der certo eu deixo. Ficar com essa brincadeira não. É algo muito sério diante de Deus. Então, nós precisamos tratar com respeito. Precisamos tratar com seriedade a palavra de Deus. Não é porque nós estamos num tempo moderno, como as pessoas dizem, mas é porque a Bíblia é ultrapassada, é um livro muito antigo. Hoje os tempos são outros. Tempos esses
que as pessoas estão mais distantes de Deus. Estão abandonando cada vez mais os princípios bíblicos. Você chega para algumas crianças hoje e pergunta quem é Deus, que algumas não sabem. Quem é Jesus, que algumas não sabem. Pergunte o que é a Bíblia, que tem algumas que não vão saber o que é Bíblia. E aí eu pergunto, de quem é o erro? Onde foi o erro para que essas crianças não conhecessem Deus, nem Jesus e nem a Bíblia? Alguns vão dizer, o problema é da escola. Outros vão dizer, o problema está na igreja. Mas espera aí, vamos colocar os pingos nos is, né? Quem deve levar a criança à escola? Os pais. Quem deve levar a criança à igreja? Os pais. Beleza. Entenda, não estou dizendo que essa responsabilidade é da escola e da igreja, certo? Se fosse, a culpa ainda seria dos pais, porque não levam os filhos à escola e nem à igreja, certo? Se fosse a responsabilidade dessas instituições de ensinar a Bíblia às crianças, mas não é. A responsabilidade de ensinar a Bíblia às crianças é dos pais, porque tem que ensinar aos filhos e inculcar na cabeça deles a palavra de Deus. E aí por que não há mais homens piedosos? Por que isso está se acabando? Porque os pais estão perdendo o temor de Deus, ou seja, o respeito a Deus, e não estão ensinando mais a Bíblia para os filhos. Você observa que há 30, 40 anos atrás, as pessoas eram mais tementes a Deus, elas tinham mais um respeito pelas coisas de Deus. As pessoas eram mais religiosas. Mesmo às vezes sem ter um conhecimento aprofundado das Escrituras, sem ser um estudioso da Bíblia, mas eles tinham aquela mentalidade que existia um ser superior, Criador dos céus e da terra, a quem eles deviam respeito. Eles tinham que frequentar alguma igreja. Hoje, que deveria ter mais pessoas na igreja, você observa que algumas igrejas estão vazias. Se tiver uma celebração religiosa, não vou nem dizer um culto, né? Uma celebração religiosa e um forró, você já sabe onde é que você vai encontrar mais gente, né? O forró vai estar lotado, sem caber. E a celebração religiosa, um pingo de gente. E as pessoas, com isso, elas estão demonstrando o quê? Que a palavra de Deus é fiel, está se cumprindo. Já não há mais homens piedosos. E quando fala homens, nós devemos aplicar não somente ao sexo masculino, mas ao feminino também. Você parar para observar, as mulheres também estão se distanciando de Deus. E aqui eu não estou julgando ninguém. São fatos. Não estou aqui para julgar ninguém, porque eu não sou juiz. Estou aqui para expor a Bíblia a vocês e vocês observarem o quanto a Bíblia é fiel e verdadeira. Então nós que temos um contato com a palavra de Deus, não podemos fazer parte dessas pessoas. E não são mais piedosas. As pessoas que estão se afastando da palavra de Deus. As pessoas que são infiéis a Deus. Pelo contrário, pelo fato de termos um conhecimento bíblico, por pequeno ou pouco que seja esse conhecimento, temos que nos aproximar mais de Deus. Porque Deus já abriu uma porta para nós. Ao nos dar a oportunidade de ouvir a Bíblia, Ele está nos dando uma grande oportunidade de conhecermos mais a sua palavra, de conhecermos mais o seu caráter, a sua personalidade, os seus atributos, as suas características e nos aproximarmos mais desse ser que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é perdoador e poderia passar a noite inteira citando características de Deus. E são tantas que até nós esquecemos às vezes. Então nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. Não podemos ir nessa onda do mundão, que é normal, que todo mundo faz e Deus fica para trás. Muito cuidado, porque naquele tempo que o salmista escreveu isso, já se percebia essa distância do ser humano para com Deus. E o que separa o homem de Deus? Alguém chegar e perguntar para você, quando você fala isso para alguém, e a pessoa disser, pô, mas então o que é que me separa de Deus? Tem umas perguntas, né? Para a gente refletir. Isaías 59, verso 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem nos separa de Deus? Os nossos pecados. São as nossas iniquidades que nos separam de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, não. Ah, porque Deus não me ouve. Ah, porque Deus não olha para mim. Não. Nosso pecado é que nos separa dele. Ele está lá no mesmo lugar, ele não fugiu de nós, está lá. Nós precisamos nos aproximar dele. E tem uma barreira, né? Entre nós e Deus. Essa separação. E essa barreira é o quê? O pecado. Né? Quem é capaz de quebrar essa barreira? Só o Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não são as nossas obras, não é a nossa religião que quebra essa barreira do pecado. É o Senhor Jesus Cristo mediante a confissão desses pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é só uma ou outra, mas de toda injustiça. Então precisamos compreender isso. Estamos afastados de Deus, o ser humano, estou falando de uma maneira genérica, né? O ser humano está afastado de Deus por causa do pecado. Mas tem uma solução. Jesus é a ponte, né? Ele é o caminho que conduz o ser humano até Deus. Então, muito cuidado com essa distância do Senhor, porque um dia teremos de prestar contas da vida que Ele nos deu. Não é da nossa vida, porque a nossa vida não é nossa. Nós não tivemos o poder de comprar a nossa vida ou de ter poder sobre o dia do nosso nascimento. Nós simplesmente, quando abrimos os olhos, estávamos no mundo. Então, quem nos trouxe ao mundo? Deus. Então, a nossa vida é dele. Precisamos cuidar dela e levar de volta a Deus. Nós não podemos dizer que a vida é nossa e vamos fazer o que a gente quer da vida. Por que as pessoas estavam distantes de Deus? Um dos motivos, olha aí o verso 4. Com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. A boca é minha, eu faço o que eu quero. Digo o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Cuidado. Quem é Senhor sobre nós? Eles estão perguntando como se fosse assim. Nós não temos Senhor. Nós somos os nossos senhores. E cuidado, né? Dado que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Precisamos nos humilhar na presença de Deus para que Ele nos exalte. E não nós nos exaltarmos, porque senão seremos humilhados. Versículo 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, os perversos estão por todos os lugares. E o que eu posso fazer, irmão, para não ser contaminado por esse mundo perverso? Será que é me isolar em casa, me trancar e não sair na rua? Será que isso resolve? Não. Nós precisamos nos consagrar a Deus a cada dia. Jesus, quando veio a esse mundo, ele pecou? E ele vivia isolado em casa, trancado? Não. Uma das críticas era que ele andava com publicanos e pecadores, comia com eles. Mas Jesus era influenciado pelos pecadores a pecar? Não. Então nós temos que saber andar no mundo. Não estou dizendo que nós temos que desfrutar dos prazeres do mundo. Estou dizendo que devemos saber andar no mundo, nos comportar onde estivermos. Se tem algum lugar que me tenta a pecar contra Deus, então eu não frequento aquele lugar. É simples assim, tomarmos as decisões. Certo? Ah, não, é porque eu era alcoólatra. Um exemplo, estou dando um exemplo, né? Eu era alcoólatra
e aí um amigo meu me chamou para ir a um bar lá visitar um amigo. E a gente bateu um papo lá. Eu vou? Eu devo ir? Tem que ter cuidado, né? Se eu sentir que eu ainda posso ser tentado a voltar a beber, porque eu vou lá para o bar visitar o meu amigo, bater um papo com ele, eles vão beber. Porque eles não são crentes. Então, se eu for tentado e eu vejo que ainda não estou pronto para ser tentado por isso, eu nem vou, rapaz, me leva mal não, mas eu não posso ir não. Se a pessoa insistir, abra o jogo. Abra o jogo. Rapaz, é porque eu entreguei minha vida a Cristo e eu saí desse vício, graças a Deus Ele me libertou, e eu não quero correr o risco de ser tentado a voltar. Pronto. Não adianta a gente querer esconder a verdade. Fala a verdade, põe a palavra de Deus na frente, que Deus vai nos proteger. Um texto muito clássico do poder da Bíblia para nos proteger da tentação é o de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado. 3 vezes ele foi tentado, 3 vezes ele usou qual instrumento? A Bíblia. Então precisamos saber usar também essa mesma ferramenta que ele usou. A Bíblia para nos livrar das tentações e assim nos conceder a vitória sobre a tentação. Pessoas fiéis são uma espécie em extinção. Estão desaparecendo rapidamente da raça humana. Se Davi chorava o seu fim, ou seja, o fim dessa raça extinta, né, de pessoas fiéis, ainda em sua época, às vezes nos perguntamos como ele se sentiria se vivesse hoje, né, vendo o que está acontecendo por aí. Quando falamos de alguém fiel, nos referimos a alguém confiável, fidedigno, de quem podemos depender. Se ele faz uma promessa, ele cumpre. Se tem uma responsabilidade, executa. Se faz um juramento honrável, ele é firmemente leal. Então, são pessoas fiéis, né? Temos que ser pessoas, irmãos, que cumprem com a nossa palavra, para termos credibilidade. E não para exaltar o nosso nome. Quando você entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, você tem que dar conta da sua vida a Deus. Então, quando você é um crente, então você tem que ter essa responsabilidade. Eu tenho que honrar o nome de Deus. Se eu dei uma palavra, eu tenho que cumprir. Se você vê que não vai cumprir, não prometa. Porque se você prometer e não cumprir, as pessoas vão criticar os crentes. E ao invés de você ser um instrumento de edificação para a igreja, você vai ser um instrumento de críticas para a igreja e difamação da igreja. Então, dê uma palavra, cumpra. Se não pode cumprir, não prometa. Não dê a palavra. Certo? Precisamos aprender isso no nosso dia a dia. Às vezes em coisas simples. Temos que ter cuidado para valorizar as nossas promessas, podemos dizer assim, né? Se você marca um compromisso, olha, fulano de tal, 4 horas da tarde, eu vou lá. Beleza, pois vá. Não fica com, não, rapaz, não, amanhã eu vou. Paz, hoje deu certo, não, amanhã eu vou. Amanhã você não vai. Não, depois da manhã, e depois da manhã não vai. E aí vai, você perde a credibilidade. Quando você marcar um compromisso com essa pessoa, ele não vou nem esperar, ele não vem mesmo, tem palavra, e aí perde a confiança. Aí eu lhe pergunto, no dia que você for evangelizar essa pessoa, ela vai dar crédito ao que você vai dizer? Não vai, porque você perdeu o moral, né? Como nós mais antigos falamos, perdeu o moral. Ela não vai dar credibilidade à sua palavra. Mesmo que você está citando a Bíblia, ele diz, é um mentiroso. Não fala as coisas e não cumpre, acho que eu vou acreditar no que ele está dizendo. Pode até ouvir por educação, mas lá do coração ele está dizendo, não. Então precisamos dar um bom testemunho em todas as áreas da nossa vida. O homem infiel marca algo e então deixa de ir ou chega indesculpavelmente atrasado. Tem pessoas que têm o costume de chegar atrasado. Por quê? Porque simplesmente não tem o compromisso de chegar na hora. Quando acontece um imprevisto, isso é aceitável. Mas quando é costume, a pessoa só chega atrasado. Então já não é mais um imprevisto, é falta de compromisso, falta de responsabilidade. E você pensa que o incrédulo não observa isso do crente, não? Eles estão de olho, estão de olho nos crentes. Qualquer vacilo, opa, é porque era crente, E é porque era crente. Marca um compromisso com o descrente e chega atrasado, para você ver.
Ele concorda em dar uma aula na escola dominical, mas não vai atrás de um substituto para quando não puder estar presente. Então, se nós temos um compromisso na igreja, não podemos ir, temos que procurar alguém para nos substituir naquele serviço. Porque quando assumimos algum ministério na igreja, nós temos uma responsabilidade a cumprir. Então, quando não podemos ir, temos que conseguir uma pessoa para nos substituir. Você nunca pode depender dele. Sua palavra não significa nada. Não é de surpreender que Salomão tenha dito lá em Provérbios 25 e 19. Vamos até lá para nós observarmos. 25 e 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Né? Um dente quebrado e o pé sem firmeza. Algo que você não pode confiar. Você está com o dente quebrado, você confia para comer? Não. Você está com o pé sem firmeza, você confia em andar? Não. Então, assim, é a confiança no desleal. Pessoa que não tem lealdade, que não é fiel, que não cumpre com o que promete. Deus está buscando homens e mulheres fiéis. Ele quer servos que sejam fiéis no cuidado de seus interesses. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que Deus quer quando vier nos buscar. Que você seja encontrado fiel. Fiel à palavra de Deus, fiel no seu testemunho, fiel na sociedade, honrando o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós pensamos que a questão do horário, cumprirmos horário, não vale nada, né? Mas tem descrentes que valorizam tanto isso. E às vezes é assim que eles medem a personalidade da pessoa. Vocês nem imaginam, né? Alguns não imaginam isso, mas tem descrente que mede a personalidade da pessoa, o caráter, o nível de confiança, um horário, um compromisso que você marca com ele. E se você chegar atrasado a pessoa, essa pessoa não é confiável. Eles já analisam logo, porque não tem compromisso, nós marcamos para tal hora e não chega. Então temos que ter muito cuidado na nossa vida. São pequenos detalhes que podem trazer honras ao nome do Senhor ou não, ou envergonhar o nome de Deus. São detalhes. Quer professores que sejam fiéis, né? Deus quer professores que sejam fiéis no ensino das grandes verdades da fé cristã. 2 Timóteo 2 e 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, né, para instruir a outros. Então Deus quer pessoas que transmitam a sua palavra, que possam compartilhar da palavra de Deus. Para você observar como Satanás é sagaz, né? Ele quer pegar o quê? Os professores das escolas e obrigar os professores a inculcar na cabeça das crianças práticas que são condenadas por Deus, que Deus não aprova. E isso é a estratégia de quem? De Satanás, porque ele quer destruir as nossas crianças e assim destruir o futuro delas e acabar com a nossa sociedade. Se já havia essa preocupação, podemos dizer assim, no tempo de Davi, quando ele escreveu aquele salmo, que os homens fiéis estavam acabando, imagine com essa estratégia maligna e diabólica de perverter as nossas crianças. Vai acabar com tudo. Aqui um dia não tem mais ninguém que queira nem conversa com Deus. Quando você falar em Bíblia, eles lhe matam. Quer nem conversa. Porque vão receber uma lavagem cerebral nas escolas, jogando as crianças contra Deus, contra a Bíblia, e já estão fazendo isso, querendo inserir cartilhas na escola, proibindo a Bíblia em alguns lugares, não pode ler a Bíblia, não pode fazer nem aquela oração do Pai Nosso, nada referente a Deus pode, não pode ensinar sobre o cristianismo, pode ensinar qualquer outra coisa, mas o cristianismo, a Bíblia, Deus não pode falar de Deus. Tem alguns gaiatos aí que estão querendo dizer que o professor não pode mais nem dizer para o aluno, Deus te abençoe. Nem isso pode, é crime. E onde é que nós vamos parar? Se a gente não puder mais pronunciar o nome de Deus, nós vamos pronunciar o nome de quem? Como autoridade? Do diabo?
Só se for, porque qual a autoridade divina que nós temos? Qual a outra autoridade divina que nós temos? Ou é Deus ou é o diabo, irmãos. Então está claro que as pessoas que querem tirar o nome de Deus da história, eles querem ser o nome do diabo sobre nós. Então, cuidado com isso. Cuidado também em apoiar esse tipo de coisa. Apoiar esse tipo de movimento, apoiar pessoas que apoiam isso. Tenham muito cuidado. Muito cuidado, porque se você pode estar trazendo juízo sobre si. Perseguição sobre você mesmo. Como dizia o ditado popular antigo, está atirando no próprio pé. Então, tenham muito cuidado. Deus também ele quer cristãos que sejam fiéis ao Senhor Jesus, compartilhando de sua rejeição e carregando a sua cruz. Quer pessoas incondicionalmente fiéis à sua palavra perfeita, inspirada, infalível. Deus quer cristãos que sejam fiéis à comunidade local, ao invés de ficar saltando de igreja em igreja como ciganos religiosos. Deus quer santos que sejam fiéis para com outros cristãos e também fiéis com os que não são salvos. A nossa fidelidade a Deus não é que nós temos que respeitar e ser fiéis só para com os crentes, mas para com todos, com toda a humanidade. A Bíblia até diz no versículo, no que depender de vós, tende paz com todos. Esse é um versículo muito bom, irmãos, para nós basearmos os nossos princípios de vida. Que depender de mim, eu tenho que ter paz com as pessoas. Então, tenho que evitar briga, discussão, discórdia, bate-boca, uma intriga. Porque fulano está meu inimigo, posso nem ver, pintado de ouro. Temos que acabar com isso. O crente não pode viver assim. O crente tem que ser uma figura de paz, de serenidade, de amor. Tem que ser uma figura que contagia as pessoas com o que é bom. O crente deve viver dessa forma. Eu gosto muito de uma palavra que a Bíblia fala, que os apóstolos, os discípulos no passado, do Senhor Jesus Cristo, eles transtornaram o mundo. Transtornaram de que forma? De impactar o mundo com a palavra de Deus, com a vida deles, com a dedicação que eles tinham. Eles abdicavam da sua própria vida, se fosse preciso. Alguns morreram pela causa de Cristo e não abandonaram o Senhor. Como hoje em dia nós ainda temos homens e mulheres assim, na igreja perseguida, onde são torturados por sua fé, são até mortos por sua fé. São pessoas assim que Deus quer, dispostas a abrir mão da própria vida, se for preciso. Se chegasse alguém hoje aqui e dissesse, olha, quem é crente aqui? Aí você, opa, sou eu, Ou você nega Jesus ou morre, com a arma na nossa cabeça. O que nós faríamos? Correr, Glória, Será que nós negaríamos a Cristo? Não, tá bom, nega agora. Não, Jesus não presta para nada, Aí depois, irmão, você negou a Cristo. Você acha que eu ia morrer? O que nós faríamos? Pode ser algo simples para pensarmos, como pode ser algo muito complexo. E nós, às vezes, podemos pensar assim, que isso nunca vai acontecer aqui. Você tem certeza disso? Será que você pode afirmar 100% de certeza? Não. Vamos viver aqui de boa, em paz, daqui a 100 anos, e se nós ainda estivermos vivos daqui para lá, 50 anos vamos botar, pelo menos. Daqui a 50 anos, e não vai ter perseguição aqui na Mombaça. Você garante isso? Nós não podemos garantir. Nós precisamos nos preparar. É isso que nós precisamos. Porque garantir o futuro nós não podemos garantir. Nós podemos nos preparar para que, se caso esse dia chegue, e nós não queremos que chegue, lógico, ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer, levanta a mão. Ainda bem que todo mundo tem um juízo, Ninguém quer sofrer, irmãos. Mas Jesus sofreu por nós. E ele diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente, lembram? Serão perseguidos. Então, se você quer ser um crente fiel a Deus, espere que a perseguição vai vir. Como vai vir? Não sei. Pode ser por meio desse teste de fé que eu falei, como pode ser por meio da própria família,
nos rejeitando porque nós entregamos a vida a Cristo, queremos ser fiéis a Deus. Pode ser por meio da sociedade, os nossos amigos. Pode ser de várias formas. Nós não sabemos como a perseguição vai vir. Nós sabemos que quanto mais eu me dedicar a Deus, mais eu posso ser perseguido. Então eu tenho que me preparar. Quando a Bíblia dá esses avisos, esses alertas, é para que eu esteja pronto, preparado, para que quando ou se esse dia chegar, enquanto eu estiver na terra, eu esteja preparado. Certo? Eu disse quando e se, porque quando é uma certeza, o se é uma possibilidade. Então nós não sabemos se realmente vai acontecer, mas pode acontecer. Então você tem que estar preparado, como se fosse acontecer. Para quando esse dia chegar, você está lá. Irmão, e se não vier? Graças a Deus, né? Se não vier. A gente não quer que venha, mas se vier, a gente tem que estar pronto. Então, irmãos, não é algo fácil, é complexo. Nem eu posso dizer que se alguém chegar aqui com a arma na minha cabeça, nega Jesus, eu te mato. Eu não sei o que eu vou fazer. Certo? Eu oro a Deus para que me dê força para que, se esse dia chegar, eu possa honrar o nome dele. Certo? Eu possa honrar o nome do Senhor. Não o meu nome, mas o nome dele. É isso que eu peço a Deus. Mas eu sou um crente tão fraquinho que eu não posso dizer, não, eu vou negar, eu vou aceitar numa boa morrer, não vou negar Jesus. Eu não sei. Certo? Não sei. Eu oro a Deus para que eu não negue. Porque eu não posso garantir a minha vida espiritual também para o futuro. Só Deus pode. Certo? Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que somos fracos. E que a nossa força vem do Senhor. Paulo nos ensinou isso claramente, né? Quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu busco força em quem realmente tem força, que é o Todo-Poderoso, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, eu busco força nele. Mas para que eu possa buscar força em Deus, eu tenho que reconhecer que sou fraco. Então, muito cuidado com essa ideia que eu sou um super crente, eu não caio em pecado, né? Porque eu vou sempre para a igreja, todo domingo eu estou lá, eu toco, eu canto, eu prego, então eu sou um homem de Deus. Cuidado. Quem pensa, está em pé, veja que não caia. Certo? Então precisamos ter a humildade de reconhecer que somos fracos mesmo e que Deus é a nossa fortaleza. E Ele pode nos dar o livramento. E não somente o livramento no sentido de não passar pela dificuldade, de não ser tentado, mas de resistir à tentação e vencer para a glória dele. Assim como em todas as outras virtudes, o Senhor Jesus é nosso exemplo glorioso. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3 e 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Inicial maiúscula, referência a Jesus. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação do mundo. Então, o Senhor Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele também é um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Hebreus 2 e 17. Você quer saber um pouco mais sobre a superioridade de Cristo? Estude o livro de Hebreus. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, né? O intercessor do povo, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, entregar a sua própria vida para resgatar a humanidade das trevas. Jesus também é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um versículo que já citei hoje. 1 João 1 e 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente Ele é fiel a isso. Então aquela história, irmão, de fulano tal está sofrendo para pagar pelos pecados. É superstição, certo? Quem paga os nossos pecados é Jesus, como Ele já pagou lá na cruz. E Ele é o único fiel para perdoar e purificar das nossas injustiças. O nosso sofrimento não cancela os nossos pecados. Os nossos sofrimentos
podem ser por consequência do pecado. Consequência. Pequei, estou colhendo os frutos que plantei. Mas não que eu vou sofrer e os meus pecados vão ser perdoados, porque eu estou sofrendo. Não. Estou sofrendo, pode ser por consequência do pecado ou pode ser uma prova de Deus na nossa vida. Assim como Jó, né? Jó sofreu por consequência de pecado? Foi? Não. Ele sofreu por uma prova. Foi uma prova que Deus resolveu fazer na vida dele. Ai, Deus é ruim, provou Jó. Não, Deus abençoou Jó com o dobro, né? Depois. Então temos que ver toda a história para entendermos. Então, muito cuidado, certo? Suas palavras são verdade, suas promessas são infalíveis e seus caminhos são totalmente confiáveis, falando da pessoa de Cristo. Embora as pessoas não valorizem muito a fidelidade, Deus valoriza. O Senhor Jesus louvou a fidelidade dos seus discípulos. Lucas 22 e 28. Lucas 22, 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Então, as pessoas que permaneceram fiéis com Ele nas tentações. Então, Jesus confiava também o reino a essas pessoas. Precisamos ser fiéis, primeiramente, a Deus. E a maior recompensa pela fidelidade, por sermos fiéis a Deus, a maior recompensa é ouvir um elogio do Senhor. Mateus, capítulo 25, verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entenderam, irmãos? Fidelidade. Deus quer isso de nós. Deus quer isso de nós. Sermos fiéis. E fiéis nos detalhes, como eu falei, os pequenos detalhes da vida. Porque ele diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Um dos nossos grandes problemas, irmãos, que não alcançamos as coisas, não realizamos os nossos sonhos, não temos conquistas, é porque nós desvalorizamos as pequenas coisas. E já tinha um ditado popular antigo que dizia, de grão em grão é que a galinha enche o papo, né? Quem é desse tempo aí? Eu era, né? De grão em grão é que a galinha enche o papo. Eu ouvia isso quando era criança. Então, a vida é assim também. Se você quer vencer na vida, você precisa ir construindo. A sua vitória espiritual, a sua maturidade espiritual vem assim também. Você vai construindo pouco a pouco, de grão em grão, até que você chegue à plenitude. Então precisamos observar as pequenas coisas da vida, os pequenos detalhes. Porque eu fiz um compromisso com o irmão ali. Não tem problema não. Dê satisfação se você não pode ir. É uma pequena coisa. Mas se você marcou algo com alguém, aquela pessoa pode valorizar muito esse compromisso. E você tem que dar o mesmo valor. Ou até maior, para dar um exemplo de crente e que respeita as pessoas. Quando você marca um horário com alguém, a pessoa, ela abdicou de alguma coisa, ela abriu mão de os seus afazeres, do seu dia a dia lá de alguma coisa e ficou lhe esperando. Simplesmente você não vai, não avisa, não dá satisfação, a pessoa fica frustrada. Como é que pode, rapaz? Eu deixei de fazer isso, aquilo, outro, fulano tal marcou comigo e não veio. Pode parecer besteira para você, mas para o outro pode ser muita coisa. Então a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Isso é bíblico e é o princípio da empatia. Você se colocar no lugar do outro. Então você marcou um compromisso, não pode ir, aconteceu um imprevisto, comunica a pessoa. Rapaz, me desculpa aí, leva mal não, mas que aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir. Pronto. Você resolveu, liberou a pessoa, né? Para ele fazer os compromissos dela. Mas não você deixar, sabe com bastante antecedência que não vai dar certo ir e deixa para avisar em cima da hora, ou então nem avisa. Não faça isso, certo? É um pequeno detalhe que pode fazer uma grande diferença no seu testemunho. A pessoa vai dar valor, pai, fulano tal, marca, mas quando não vem, avisa. Gente boa.
Pode marcar sossegado. Eu tenho certeza que se ele não vier, ele avisa. Certo? Porque realmente nós não sabemos o dia da manhã. Marcamos compromisso e às vezes não dá certo. Mas precisamos ter essa mentalidade. Se eu não vou, eu aviso. Pelo menos a pessoa não ficou desavisada. Devemos valorizar, irmãos, a fidelidade, primeiramente, a Deus. Primeiramente a Deus. Porque se nós não formos fiéis a Deus, nós não vamos conseguir ser fiéis aos outros. E se você é fiel aos homens e não a Deus, cuidado, porque o seu Deus pode estar sendo outro, e não o Criador dos céus e da terra. E se você coloca outras pessoas acima de Deus, você respeita mais os homens do que a Deus, então seu Deus não é o verdadeiro Deus. É um falso Deus, ou seja, são pessoas. E aí, será que você vai encontrar a eternidade perfeita com Ele, se você não tem Ele como Deus, como seu Senhor? Precisamos ter Ele como autoridade máxima na nossa vida. Deus deve estar acima de todos os seres humanos. Quando eu digo todos, é todos, viu? É do pai, da mãe, do filho, da mulher, dos amigos, de qualquer ser humano. Deus deve estar acima de todos, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Por que, irmão, que Deus merece isso? Para vocês dizer? Quem morreu na cruz por nós? Foi Deus, encarnado na pessoa de Cristo. Seu pai morreu por você na cruz? Sua mãe morreu por você na cruz? Seu filho morreu por você na cruz? Seu marido morreu por você na cruz? Sua mulher morreu por você na cruz? Não. Então por que você dá mais valor a eles do que a Deus? Que morreu por você lá na cruz. Que deu a vida por você. Então por isso que nós somos devedores a Deus. De adoração, de louvor e engrandecimento. Precisamos honrar, glorificar o nome de Deus sempre, acima de tudo. Ele fez algo por nós que nenhum ser humano talvez seja capaz de fazer. Nenhum. Mas Deus fez. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensina verdades maravilhosas, que confrontam a nossa vida para nos fazer pessoas melhores. Graças te damos, Senhor, porque Tua palavra é fiel e verdadeira. Graças te damos porque o Senhor é fiel. O Senhor perdoa os nossos pecados quando os confessamos. E pedimos ao Pai que sejamos constrangidos a cada dia pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo a ser fiel à Tua palavra, honrar e glorificar o Teu santo nome acima de tudo, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória para sempre. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, irmãos.